Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu queria trazer para a gente conversar e pensar um pouco mais nesse vídeo aqui sobre as nossas energias, sobre como nós somos abastecidos, energizados. Bom, se vocês estão assistindo aqui o meu canal, nossos vídeos, eu já entendo que vocês acreditam que somos seres de energia, somos seres espirituais, então vocês já pararam para pensar como que de fato nós nos abastecemos, nós nos reenergizamos? Então eu queria trazer aqui para vocês 5 formas de 5 tendências que a gente tem no nosso dia a dia e que acabam sugando a nossa energia, que fazem com que a gente não consiga se reenergizar e se reabastecer. Quem nunca chegou no final do dia e nem fez tanta coisa assim, mas lá no final do dia está se sentindo totalmente cansado, desgastado. Eu mesma, muitas vezes eu chego no final do dia e eu penso assim, nossa, mas eu nem fiz tanta coisa e eu estou extremamente cansada. Então, eu acho que a primeira coisa que nós precisamos fazer é notar como que nós estamos, que estado de corpo, de mente, de espírito nós estamos, porque não é comum nós nos sentirmos cansados e ficar empurrando cada dia com a barriga. Não, se a gente teve 8 horas, 7 horas, 6 horas de sono que seja, nós precisamos sim estar bem com o nosso dia, estar dispostos a fazer o que a gente precisa fazer. Lógico que a gente tem períodos, um período que a gente está trabalhando mais ou menos, mas a gente tem que cuidar para não virar uma desculpa e realmente sempre viver assim, cansado, né? A gente chega a olhar para a pessoa e dá para ver na cara dela que ela está cansada. Então, gente, primeiro lugar que eu queria trazer aqui para a gente pensar um pouco e tentar evitar esse tipo de sugação de energia e que muitas vezes somos nós mesmos que fazemos. Primeiro lugar, eu queria trazer a questão dos nossos pensamentos. Para vigiar no que tu fica pensando todo o dia inteiro. Então, se acontece alguma coisa, alguém faz alguma coisa durante o teu dia, qual que é o primeiro pensamento que vem na tua cabeça? É um pensamento bom? É um pensamento ruim? É um pensamento péssimo? Quantas vezes nós começamos a imaginar e inventar histórias na nossa cabeça que ainda nem aconteceram, de coisas ruins que podem acontecer? Então, vem uma amiga dizer para nós que não vai poder ir no encontro que a gente tinha combinado, e aí tu já pensa um monte de coisa que ela está pensando de ti, e nem é isso, né? Um exemplo. Então, primeiro, orai e vigiai para os pensamentos. Jesus mesmo falava que antes de cuidar, de tomar atenção para o alimento que tu está ingerindo, cuida antes dos pensamentos que tu está emanando. Porque os nossos pensamentos, eles têm força. O universo é mental. E tudo que a gente pensa, nós mandamos para algum lugar. E é muito comum, se a gente pensar isso muitas vezes, ele vai ficar no nosso campo de energia até acontecer, até que aquilo se materialize na nossa vida. Então, olha só como os nossos pensamentos são muito, muito importantes. Então, vocês imaginem que até mesmo as baleias, acho que eu já falei num outro vídeo, elas foram colocadas aqui, foram trazidas para a Terra justamente para tentar limpar a psicosfera do nosso planeta, de tão pesado que é o planeta, se tratando dos nossos pensamentos, do que a gente emana para a nossa atmosfera. Então, antes mesmo de pensar em qualquer outra coisa, comece a vigiar os teus pensamentos e a partir daí buscar sempre transmutar esse pensamento. Se pensou uma coisa negativa, pensa 3 positivas, que aí sim a gente vai tendo práticas também e formas de melhorar isso. O segundo passo são as palavras, é o que a gente fala. Porque se a gente está falando, a gente também está pensando. Então, é uma segunda expressão do que está vindo dos nossos pensamentos. E a gente fala pra caramba, né? Então, as palavras, assim como os pensamentos, também têm força, inclusive tem até mais força do que os pensamentos, porque a gente está projetando para alguém, a gente está projetando para fora. Então, não só o pensamento, nós estamos emanando através de palavras. E as palavras têm muita força. Além disso, para quem nós estamos projetando essas palavras, também vai atingir com essa energia. Então, antes mesmo de, assim, pensei, às vezes a gente não controla o pensamento, beleza. Tem uma técnica até, né, que alguns especialistas trazem de colocar um gole de água na boca e esperar o pensamento passar para que a gente controle as nossas palavras, que a gente não fale algo que não vai agregar na vida de ninguém
e que aquilo também vai ficar no nosso campo de energia. Fora, sem contar do que a gente fala e depois se arrepende, né? Então, a segunda questão é as nossas palavras que acabam sugando, desgastando a nossa aura, a nossa energia. Terceiro, são as pessoas que a gente convive. Porque, como eu falei então antes, as palavras que emanam para nós também vai estar no nosso campo de vibração. Então, tu pode ser uma pessoa super positiva, para cima, alegre, nossa, pensamentos, tudo ok, mas convive o dia inteiro com pessoas negativas e que ficam projetando palavras o tempo todo ruim. Pode ter certeza que tu não vai conseguir ser uma pessoa positiva junto com outras negativas, porque é uma lei do universo. A gente está sempre transmutando e compartilhando as nossas energias. Então, não adianta, né? Muitas vezes a gente precisa sim escolher se a pessoa estiver num momento, numa fase ruim, ok, mas se todo dia é assim, quem sabe está na hora de começar a fazer escolhas, porque isso com certeza está sugando a tua energia e a gente não pode uh, não levar a sério algo tão importante assim, que é o nosso dia a dia, que é o nosso estado vibracional. Então, as palavras, elas vão sim ter influência e precisamos sempre estar vigiando para que isso não esteja sempre prejudicando o nosso dia a dia através de outras pessoas, tá? Aí cabe a ti decidir o que tu vai fazer com isso, se é ter uma conversa com a pessoa. E às vezes, gente, aquela outra pessoa precisa só de uma palavra, né? De um não, de alguém que coloque um ponto final naquilo para que ela também se perceba e pare de reagir daquela forma ali. Inclusive, se a pessoa não quiser mudar, pode apostar. Ela vai se afastar de ti porque tu não vai dar ouvidos, né? Então ela não vai conseguir sugar a tua energia, que é algo que ela precisava. Quantas vezes a gente escuta aquelas frases, ai, mas isso sempre acontece comigo. Tu nem sabe o que aconteceu. Olha só tudo isso que o fulano fez comigo. Então é uma forma de se vitimizar para de fato roubar a energia da outra pessoa. Se a outra pessoa não dá ouvidos ou ainda por cima fala algo contrário, ela não vai conseguir mais entrar na sua energia, na sua vibração e até vai perder o interesse sobre você. Mas é difícil chegar nesse estado de consciência, né? Então nós precisamos estar alertas. E outra coisa também, gente, que muitas vezes nós fazemos isso. Então, um, um, uma pessoa, um ser que está sempre tentando melhorar, ele vai sempre olhar para si. Quando eu falo as coisas, pare de pensar nas outras pessoas. Ah, eu tenho um amigo que faz isso, eu tenho um colega que faz isso. Pense em ti. Quantas vezes tu faz isso? Quantas vezes nós somos vampiros vibracionais? A gente faz isso inconscientemente, nós somos ensinados a fazer assim. Então, antes mesmo de querer olhar para o outro, olhe para ti, o que tu está fazendo, porque com certeza alguma coisa a gente sempre tem a melhorar. Então, já falei dos pensamentos, já falei das palavras, já falei das pessoas que a gente compartilha energia. O quarto item que eu queria trazer é de fato o que a gente ingere fisicamente para o nosso corpo físico. Os alimentos, as bebidas, o que a gente ingere. E muitas vezes a gente não sabe de onde a comida veio, né? Mas é importante que, porque que Jesus benzia o alimento? Ele estava transmutando aquela energia porque nós temos o poder dentro de nós. Então, muitas pessoas fazem um agradecimento antes de comer, ou o simples fato de tu parar e ter o teu almoço, ter o teu jantar, teu café da manhã com maior consciência, aquilo já vai transmutar aquele alimento. A maioria das pessoas a gente come rápido, nem vê que está comendo, muitas vezes é um transtorno alimentar que a gente está tendo. E também sim, se você puder verificar de onde que veio, é por isso que os alimentos orgânicos, eles estão cada vez mais em alta, porque na minha humilde opinião, tá, gente, eu não acho que comer carne seja um pecado, eu acho que Deus não está prestando atenção nisso, mas a carne em si, o que acontece? Como a criação virou um negócio, então os animais quando eles vão para abate, a energia do dinheiro em si, aquela energia já não é saudável, não é boa. E nós estamos colocando essa energia para dentro do nosso corpo. Então é por isso que se falam tanto em evitar comer tanta carne, pelo menos as pessoas mais ligadas à energia e tudo mais. É principalmente pela questão da energia que está envolvendo aquele alimento, né? Então, cuidar com o que a gente está ingerindo e colocando para dentro do nosso corpo, que é sim o nosso templo, né? É quem guarda o nosso espírito. Então, a gente tem que cuidar dele também.
E a última forma de sugar a energia, de a gente perder energia, é de fato as nossas atividades diárias. Então, vamos supor que tu trabalhe com algo que tu não goste, ou que tu tenha que fazer algo que não está em sintonia com a tua alma, com o teu espírito, tu não tem prazer em fazer aquilo, ou, ai gente, qualquer coisa que tu tenha que fazer no teu dia a dia, que tu não ache legal, que tu não goste, que não tá mais alinhado com o que tu quer para ti. Isso com certeza vai sugar a tua energia vital, a tua energia espiritual, porque tu não está fazendo algo do teu plano, do plano estabelecido para ti. E muitas vezes a gente fica insistindo naquilo, por quê? Porque quer uma certa estabilidade, porque é difícil sair da zona de conforto, mas aquilo com certeza vai te puxar cada vez mais para trás. Eu vivi isso nos meus 22, 23 anos, quando eu trabalhava numa multinacional. Eu achava que eu queria aquilo, né? Que eu queria trabalhar numa multinacional e eu estava num cargo super bom, trabalhava com pessoas legais, tinha uma perspectiva de crescimento, estava tudo certo. Mas não era aquilo que preenchia a minha alma, tanto que eu comecei até a ficar doente. Então, repare também no que tu faz no teu dia a dia. Quem sabe até tu goste do que tu faz, mas trocar, mudar um pouco a visão, mudar um pouco a forma de lidar com aquilo, talvez possa lidar de uma forma um pouco mais leve, para que não fique consumindo a tua energia e desperdiçando a tua energia vital. Até porque, gente, assim, nós nos reenergizamos como? Com o contrário de tudo isso que eu falei, com pensamentos positivos, com palavras positivas, com música, né? Música com uma boa letra, digamos assim, né? Então as letras, como eu falei que as palavras têm força, se tu só escuta música com letras depressivas, com certeza isso também vai estar no teu campo vibracional. Então músicas, a própria natureza, os animais são formas de a gente transmutar e nos reenergizar. De reenergizar as nossas baterias. Fora a meditação, que quem não faz, que muitas vezes, muitas pessoas têm preconceito com a meditação, com certeza é uma das formas que pode nos auxiliar a nos reenergizar. Até porque, gente, não tem como nós vivermos todos os dias sem sugarmos a energia de alguém, sem sermos sugados. Não tem como. Eu digo por mim, eu sou uma pessoa que eu vivo no ambiente empresarial, que eu estou ali dividindo as minhas energias, os meus pensamentos com outras dezenas de pessoas e não tem como. A maioria da população não está desperta, está com pensamentos destrutivos, com palavras, com emoções desalinhadas. E nós vamos pegar isso. Como é que a gente faz para ajudar? Nós estando saudáveis, estando equilibrados. Se nós pudermos ajudar, e nós ajudamos só com a nossa presença. A gente não precisa virar um psicólogo, a gente não é dono da verdade, a gente não precisa ficar falando para as pessoas o que a gente aprendeu, o que a gente acha. Muitas vezes só com a nossa energia nós somos capazes de equilibrar e de ajudar as pessoas que estão à nossa volta. Mas para isso nós temos que estar bem, nós temos que estar alinhados. E com certeza, se tu não está num dia muito bem, pergunte a você mesmo o que tu tem que fazer para melhorar. Às vezes se desliga um pouco de telas. As telas também consomem muito da nossa energia, são portais. Então se a gente fica ali sempre vendo aquela série que tem coisas ruins ou novelas que tem sempre as mesmas histórias, as vítimas, né? Isso não ajuda em nada na nossa energia, fica pesando ainda mais o nosso pensamento. Então, quem sabe só se desconectar alguns minutinhos já seja o suficiente para restabelecer a sua energia vital. Tá bom? Espero de coração que a gente possa seguir um pouco dessas dicas e eu falo isso para mim também, porque eu também esqueço. A própria oração nos ajuda também. Uma oração simples às vezes já nos auxilia. E para que a gente possa viver melhor os nossos dias e também seguir o plano estabelecido para nós, porque a gente só vai conseguir fazer isso se nós estivermos conscientes e bem, né, com a nossa energia em alta. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Até mais.